Fala, futuro aprovado. Vamos falar um pouquinho sobre esse outro edital que saiu hoje, Cefa Paraná, para o cargo de auditor fiscal. A gente tem uma prova agora da banca FGV, então essa confusão de Rio, Sebrasp e Paraná FGV tá me confundindo a cabeça, mas faz parte. A banca vai ser FGV, a gente tem 50 vagas e um cadastro de reserva, entre aspas, aberto ali para a galera da discursiva. Eu chamo de aberto porque é um cadastro de reserva gigantesco e eles vão precisar usar. Então deve nomear bastante essa prova. Vai ser uma prova de 130 questões, valendo 142 pontos. Uma distribuição esquisita, a gente já vai ver. E uma discursiva valendo 15 pontos. Então ficou uma distribuição bem esquisita, tá? A prova deve acontecer dia 18 de maio e as inscrições vão de 17 de fevereiro a 20 de março, beleza? Prova manhã e tarde de domingo. Essa é a divisão de matérias. Então a gente tem 3 módulos, como eles chamaram. Turno da manhã, vamos ter 36 menos 44, 80 questões. Turno da tarde, 50 mais discursiva. Módulo 1, conhecimentos básicos. A gente tem peso 1 para tudo. E aí eu chamo a atenção ali porque a gente tem análise de dados. Análise de dados, esse tópico aqui, que é uma mistura de estatística com os tópicos de TI, tá? Turno 2, quase tudo peso 1, uma matéria ou outra ali, legislação tributária e direito tributário com peso 1.2. Destaque ficou para ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Engraçado, ele viu como uma matéria separada. Eu sei que é obrigatório no Paraná, mas ele podia vir dentro de uma matéria, né? Não aparecendo no edital assim, mas tudo bem. E aí a gente tem o módulo 3, com economia, contabilidade e auditoria e prática e análise de dados. Então, analisando isoladamente, qual que é o maior peso da prova? Prática em análise de dados, TI, novamente. Você não tem para onde fugir, né? Se a gente for analisar o peso isolado, TI dá 21,6, e se a gente considerar uma coisinha ali de análise de dados, vamos arredondar para 25 pontos. 25 pontos. Quanto que isso equivale de 142? 25 pontos de 142, a gente está falando de 17,6%. Se a gente comparar com a prova da você faz Rio de Janeiro, a gente tem 25% de TI. Veja que a diferença não é tão gritante, né? Então, é uma coisa que o pessoal não está se atentando. Pô, você deve estar pegando, Felipe, mais pesada é essa aqui que vale 26,4, né? Mas a gente tem 4 matérias, né? Contabilidade, ou 2, se a gente considerar contabilidade como uma coisa só. Contabilidade geral, avançada e custos e auditoria fiscal. Então, veja que se eu dividir 15, divide em 4, 22 por 4 dá o quê? 6 mais ou menos, né? 5 e alguma coisinha. Então, eu vou ter 15 questões, 16, 17 questões de contabilidade e o resto de auditoria, mais ou menos, fazendo uma distribuição justa, né, entre as matérias. Então, veja que a que ele chama de prática em análise de dados, ela veio relativamente não, muito importante na sua prova, tá? O que é essa prática em análise de dados e o que é análise de dados em si? Aqui eu trouxe o edital, esses 2 tópicos, né? Que são os tópicos que são atinentes a mim, parte de tecnologia da informação. Hoje em dia a gente fala muito de ciência de dados, que é a mistura de estatística com dados, né? Aqui a gente tem análise de dados que faz basicamente o que fala a ciência de dados. Então a gente tem ali, a gente tem estatística descritiva, Monte Carlo, população, normalização. Aqui a gente tem algumas coisas que já pintam na área de TI de vez em quando, normalização, mudança de escala. Regressão linear pinta na TI também, tá? Mas não são esses tópicos que eu queria falar para vocês. É a partir do tópico 12, tá? A partir do tópico 12, que são tópicos que a gente gosta e costuma de trabalhar dentro da tecnologia da informação, tá? Olha só. Análise exploratória. Basicamente é uma das analytics que a gente tem, das 5 analytics, né? Que visa fazer a parte ali de visualização de dados, gráficos, entender distribuições. Então ela tem um pezinho na TI e um pezinho na estatística, tá? Vamos ter, obviamente, gráficos, transformação e remodelagem, né? Pivotamento, que é rotação, melting e outros. Vamos ter, inclusive ele fala os gráficos, né? Linha, base 100, barra empilhada e normalizada, rosca, dispersão, histograma, radar, boxplot, bolhas, mapa de calor, cascata e outros. Então ele bota o e outros
basicamente não precisava especificar, né? Noções de Data Warehouse, aí é especificamente TI, noções de Analytics, então a gente precisa saber Big Data para saber Analytics, e noções de Business Intelligence. Então, basicamente aqui, o que é legal trabalhar? O contexto de Business Intelligence, o que é o Business Intelligence, as pipelines de modelagem, os espaços de armazenamento, para você entender o que é, tá? E aí, Big Data e Analytics. Então, ali 2, 3 aulas para matar esse assunto, tá? E aí a gente entra na TI de fato. Prática em análise de dados. A gente tem análise de dados com Excel, então faz tempo que a gente não vê Excel, mas ele é um edital bem específico e ele detalha muito bem o que ele quer na prova. Análise de dados estruturados usando SQL, estruturas de dados, tipos de dados, relacionamentos, joins, agrupamentos, sumarização, filtragem, manipulação, subconsultas. Então isso aqui vai cair consulta de SQL difícil e é FGV, então você já sabe que tem que se preparar bem. A gente tem 18 questões para 5 tópicos, então fica esperto. Tratamento de valores faltantes ou duplicados. Aqui a gente já está falando de uma coisa que não faz parte da SQL, né? Produto cartesiano, erros comuns em consultas. Então, eu imagino que ele botou tratamento de valores faltantes ou duplicados só no contexto de SQL, mas se ele quiser cobrar isso como uma parte de pré-processamento de dados, ele pode, tá? Lógica de programação. A nossa famosinha lógica de programação, que eu sempre digo para vocês estudarem, ainda que seja em pré-edital. Então, pseudocódigo, expressões lógicas, estruturas condicionais, repetição, variáveis, algoritmo e resoluções de problemas de lógica. Então, deve cair duas ou três questões ali de lógica de programação que você vai ter que fazer condicional, loop, tranquilinho, é uma questão para gabaritar e fazer pontos. E aí, 2 tópicos relativamente novos, que tem poucas ou nenhuma questão por aí. Notepad++, e aí ele cobra um negócio que é bem difícil, expressões regulares, se chama regex, tá? A gente chama de regex em TI, são expressões que a gente basicamente pega um dado, a gente manipula ele de forma automática para ele se adequar. Então, CPF, se a pessoa digita só os 8 números lá, 8, 3, 6, 9, 11 números, a gente faz uma manipulação para ele ficar no formato que a gente quer. Então, isso é a regex, expressões regulares, tá? E desenvolvimento de RPA com Microsoft Power Automate Desktop. Outra coisa que a gente tem 3 ou 4 questões só que caíram em 2024 pela Sebrasp. Nem é pela FGV, que é a banca dessa prova, tá? Mas pensando em trazer um material de um edital que é relativamente conciso para vocês, apresento para você o curso especializado da Cefa Paraná, em que a gente vai abordar ao longo de 10 aulas, tá? Aulas em PDF e vídeo, acompanhamento de alunos e um foco total na Fundação Getúlio Vargas. A gente vai distribuir esse conteúdo em 10 aulas. Alguns conteúdos não estão expressos no edital e a gente traz para trazer uma base. Por exemplo, tem SQL no seu edital. Você não tem como responder questões de SQL concisamente sem saber o que são dados, bancos de dados e modelagem de dados, especificamente modelo relacional, que é que o SQL trabalha. A gente vai ter na aula 3 e 4 SQL, aula 5 para infraestrutura e noções de Business Intelligence, 6 Big Data, Analytics e análise exploratória, lógica de programação, Excel, Power Automate e Notepad++. Nosso objetivo é que você chegue na prova destruindo nessas matérias, tá? E tudo isso você consegue num preço de lançamento de R$ 269, lançamento que deve ocorrer dia 4 de fevereiro, beleza? 269 até dia 7 de fevereiro, depois disso a gente tem 319. Além disso, quem é aluno do curso geral e deseja adquirir, tem 50% de cupom de desconto e também vai ter a opção de comprar as 3 aulas extras aqui, que a gente não conta no curso geral, Excel, Power Automate e Notepad++, de forma avulsa, beleza? Então, quem quiser ficar sabendo um pouquinho mais, acompanhar as notícias, só me seguir lá no Instagram, @fefiscal, que lá a gente te atualiza desse lançamento. E aí ele também vai estar no link aqui embaixo nessa descrição a partir do dia 4 de fevereiro, beleza? Todo sucesso do mundo para vocês nessa prova e bora para cima.